E aí, seus humanos, tudo bem? Quero compartilhar uma coisa interessante com vocês. Eu recentemente tenho compartilhado com as pessoas ao meu redor uma concepção de relação com o trabalho nova, né, que eu tenho pensado. E não estrutura, né, não um projeto, mas só uma ideia, né, uma ideia de uma sociedade onde o trabalho ele é exercido só até os 25 anos. E aí você, depois desse período, você se aposenta, né? E por que você se aposenta com 25 anos? Porque 25 anos você ainda tem bastante energia para viver coisas que só nessa idade você consegue viver, né? Só nessa idade você consegue aproveitar e que são e coisas também que são importantes aprender, principalmente nessa idade, que requer espaço, que requer tempo. E eu tenho compartilhado com as pessoas, né? Então eu tenho compartilhado como uma ideia nova de organização do trabalho na sociedade, né? Que a gente deveria trabalhar só até os 25 anos e depois dos 25 anos a gente se aposentar. E o intuito disso, obviamente, é estimular as pessoas a pensarem um pouco, né? Porque a gente vive hoje num conformismo, né? Numa incapacidade de pensar uma sociedade nova, de pensar relações novas, né, na sociedade, não só relacionada ao trabalho, mas relacionada, por exemplo, às nossas relações amorosas, relacionado às nossas relações familiares. E aí a minha ideia desse exercício é estimular as pessoas e até me estimular, né, nessa troca com as pessoas, nesse debate. E uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar qualquer tipo de sociedade, de formato de sociedade nova, né? Acho que 100% das reações, tirando uma ou outra pessoa, foi de falar, não, como assim, 25 anos, é muito jovem, como é que a gente vai parar de trabalhar com 25 anos? Pessoas, inclusive, têm mais 25 anos, ficam inconformadas. E isso me leva a uma questão, que até é um trecho, né, do livro ali do Mark Fisher, Realismo Capitalista, que ele fala que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E isso aplicado a essa situação, né, as pessoas elas acham mais fácil imaginar passar uma vida inteira trabalhando, né, e se aposentar com 65, 70 anos, ou não se aposentar, né, porque eu não sei vocês, mas eu não tenho perspectiva de ter qualquer tipo de aposentadoria formal, né, do governo ou algum tipo de assistência social, né? Eu sou muito cético e muito pessimista quanto a isso. Cuidado, veículo no acostamento à frente. Cuidado, veículo no acostamento. Sou muito pessimista com relação a isso. E aí isso me leva assim para esse lugar de como essa sociedade, né, esse formato de sociedade que foi pensado para a gente e que foi empurrado para a gente não consegue fazer o exercício de pensar uma sociedade nova. A gente não só não consegue, como a gente não está fazendo, e quando a gente tem qualquer tipo de estímulo nesse sentido, a gente tende a ser negativo, né? Tende a recusar essa sugestão de nova sociedade, né? Obras à frente. Obras à frente. E eu não sei vocês, mas eu acho, sinceramente, que a gente precisa urgentemente pensar em uma nova organização de como funciona o trabalho. Eu, particularmente, tenho um trabalho onde eu tenho espaço, eu tenho tempo, eu consigo, de certa forma, acompanhar os meus filhos e acompanhar minha família, né? Em algumas situações, em alguns momentos. Por exemplo, acompanhar minha mãe no médico, acompanhar meus filhos no médico, acompanhar alguém que está doente, mas obviamente tendo muita responsabilidade com as minhas entregas. Mas eu sinceramente acho que a gente, principalmente a gente trabalhador, né, a gente que está no dia a dia trabalhando, fazendo a sociedade funcionar, né, e girar, a gente não está fazendo esse exercício de se imaginar em um cenário, né, em
em uma realidade mais justa com a gente mesmo, né? Eu acho que isso até é indo de forma mais profunda, isso é até uma falta de autocuidado, de autocarinho, né? De a gente se olhar e falar, pô, eu mereço um momento de descanso, eu mereceria trabalhar menos, eu mereceria passar mais tempo com minha família, ou até mesmo se não quer passar com a família enche o saco, passar tempo sem fazer nada, ocioso, ou fazendo o que eu gosto de fazer. E aí, para você que vai dizer, não, Wesley, como assim? A sociedade não aguenta pessoas sem trabalhar. Como assim? Você vai trabalhar até os 25 anos e depois você não vai trabalhar mais. Isso não existe. Todo mundo tem que trabalhar. Igual disse o sujeito lá que não trabalha, né? O deputado, que as pessoas têm que trabalhar até a exaustão. As pessoas no mundo estão trabalhando até a exaustão. Deixa eu te perguntar, ô Feliciano. Quem é que está trabalhando até a exaustão, cara? Você? Você está trabalhando até a exaustão? Eu acho que a gente tem que lembrar que tem uma série de pessoas no mundo, herdeiros de bilionários, herdeiros de monarcas, herdeiros de fazendeiros, herdeiros de dono de escravos, pessoas que herdaram, né, riquezas geradas pelo trabalho da mão de outras pessoas, que até hoje, não precisam trabalhar. Elas não trabalharam nem até os 25 anos, algumas pessoas nunca trabalharam. Então, a grande realidade é que se algumas pessoas deixarem de trabalhar, tipo a gente aqui, aí sim realmente a sociedade para. Mas se todo mundo trabalhar um pouco, de forma equilibrada, que consiga equilibrar a produtividade que a sociedade precisa, com o tempo, obviamente, também que cada indivíduo precisa, né, para passar com a família, para poder criar os filhos, para poder se desenvolver como pessoa, se desenvolver como ser humano. Eu acho que daria para todo mundo trabalhar só um pouquinho e viver a vida. É isso, gente. Essa é a minha ideia, esse é o meu relato. Eu espero que vocês estejam pensando aí em novos formatos de sociedade. Eu espero que isso tenha estimulado vocês a serem criativos, a pensarem em como a gente pode sair desse modelo de trabalho que aprisiona, né, principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas que precisam sobreviver, e que a gente consiga se estimular, né, a chegar num formato onde a gente consiga ter uma distribuição não só mais justa de trabalho, mas também uma distribuição mais justa de recursos, né? E é isso. Eu queria estimular vocês a isso e que a gente não tenha limite para os nossos sonhos, para os nossos desejos, né? Que a gente seja mais empático com a gente mesmo. Porque essa história aí, essa sociedade que a gente vive, que é uma espécie de teatro, o enredo dele, o roteiro dele foi pensado por alguém. E você já se questionou se esse roteiro, se você tá de acordo com esse roteiro, se você quer seguir esse roteiro? Então é isso. Vamos pensar, vamos raciocinar aí novas formas de viver e se estimular e se organizar para colocar isso em prática. Beleza?